Você já se perguntou o que é exatamente o Bitcoin? Será que é só uma moeda digital, um investimento, uma moda passageira? Ou será que ele é muito mais do que isso? Hoje, a gente vai mergulhar nesse universo para responder, de forma simples e completa, o que é o Bitcoin, por que ele foi criado e por que ele tem ganhado tanta atenção no mundo inteiro. O que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada, mas o que exatamente isso significa? Para entender, vamos primeiro olhar para o sistema tradicional, que é centralizado. Hoje, quem controla o dinheiro que usamos no dia a dia são os bancos centrais como o Banco Central do Brasil, o Federal Reserve dos Estados Unidos. Entre outros, eles têm o poder de criar mais dinheiro, de definir taxas de juros, de interferir na economia. Por exemplo, quando um governo está com dificuldades financeiras, ele pode pedir ao Banco Central para imprimir mais dinheiro. Isso até resolve problemas no curto prazo, mas a longo prazo aumenta a quantidade de dinheiro em circulação. E o que acontece quando tem mais dinheiro sobrando na economia? O valor dele cai. Isso é o que chamamos de inflação quando seu dinheiro perde poder de compra com o tempo. Exemplo simples. Se você tinha R$ 100 e comprava 10 coisas no supermercado com isso, mas um ano depois esses mesmos R$ 100 só compram 8 coisas, você sentiu na pele o efeito da inflação. Agora o Bitcoin funciona de forma totalmente diferente. Ele não tem um banco central, não tem um governo, nem uma empresa controlando. Ele é descentralizado, funciona através de uma rede de milhares de computadores no mundo todo que seguem regras matemáticas e de código regras que ninguém pode mudar sozinho. E diferente do real ou do dólar, o Bitcoin é escasso. Só vão existir 21 milhões de unidades no total. Nunca mais, nunca menos. Isso é importante porque impede que alguém imprima mais Bitcoins do nada, o que, em teoria, protege você da inflação. Além disso, o Bitcoin é 100% digital. Ele não existe fisicamente como uma nota ou moeda. Em vez disso, ele funciona através de uma tecnologia chamada blockchain, que é como um livro-caixa público, onde todas as transações são registradas, de forma transparente, imutável e acessível a todos. Mas calma, você não precisa entender tudo sobre blockchain agora. A gente vai falar mais profundamente sobre essa tecnologia em um vídeo futuro. Por que o Bitcoin foi criado? O Bitcoin nasceu em 2008, durante uma das piores crises financeiras da história moderna. Bancos estavam quebrando, pessoas perdendo suas economias da noite para o dia e governos reagindo imprimindo trilhões de dólares para tentar salvar o sistema. Foi nesse cenário que o mundo percebeu uma verdade incômoda. O sistema financeiro tradicional tem falhas profundas. Por mais que a gente confie no nosso banco, a verdade é que, quando seu dinheiro está lá, ele não está realmente sob o seu controle. O banco pode congelar sua conta, o governo pode confiscar, a inflação pode corroer seu poder de compra. E, se o banco quebrar, como já aconteceu em diversos países, o seu dinheiro pode simplesmente desaparecer. Exemplo real. Em 2013, no Chipre, o governo literalmente confiscou parte do dinheiro que as pessoas tinham no banco para pagar dívidas do sistema financeiro. Sem aviso, sem escolha. O Bitcoin surgiu como uma resposta direta a esse tipo de risco. Foi nesse exato momento que alguém ou um grupo sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publicou o White Paper do Bitcoin, um documento descrevendo um novo sistema de dinheiro digital que não dependesse de intermediários, mas mais do que isso, um sistema onde cada pessoa fosse verdadeiramente dona do próprio dinheiro. Esse é o princípio fundamental do Bitcoin. Soberania financeira. Você pode guardar, enviar e receber seus Bitcoins, sem pedir permissão a ninguém, sem depender de banco, sem risco de censura, sem risco de confisco. Se o sistema bancário tradicional é como deixar seu dinheiro num cofre alheio, com alguém segurando a chave, o Bitcoin é como ter o cofre na sua casa.
com a chave só sua e com a tecnologia garantindo que ninguém pode arrombá-lo. A ideia é simples, mas poderosa: transferir o poder do dinheiro das mãos do Estado e dos bancos para as mãos das pessoas. E o melhor, com a internet como canal e a criptografia como escudo. Como o Bitcoin funciona na prática? Agora que você já entendeu o contexto e a proposta do Bitcoin, vamos falar sobre como ele funciona por baixo dos panos e o que faz dele tão seguro. Todas as transações feitas com Bitcoin, como quando alguém envia para outra pessoa, precisam ser validadas e registradas publicamente. Mas quem faz isso, se não há banco ou empresa no meio? A resposta está na rede descentralizada de computadores conectados ao redor do mundo. Esses computadores são chamados de nós, e alguns deles atuam como mineradores. O que é mineração? A mineração é o processo pelo qual essas transações são agrupadas em blocos e adicionadas à blockchain. Mas antes de um bloco ser adicionado, os mineradores precisam resolver um problema matemático complexo. Esse processo é chamado de Proof of Work, ou prova de trabalho. Mas o que é esse problema, exatamente? Basicamente, é um desafio que exige força computacional para encontrar uma solução, mas que pode ser verificada facilmente por qualquer outro computador da rede. Analogia: imagine que você está tentando abrir um cadeado com milhões de combinações possíveis. Você fica testando uma por uma até acertar. Assim que você acerta, qualquer outra pessoa pode olhar a combinação e ver que ela funciona. Isso é o Proof of Work. Difícil de fazer, fácil de verificar. O primeiro minerador a encontrar essa solução ganha o direito de adicionar o bloco com as transações recentes à blockchain e é recompensado com novos bitcoins. Esse é o famoso bloco de recompensa. Por que isso é importante? Esse processo resolve dois grandes problemas que moedas digitais enfrentaram no passado. Evita o gasto duplo, double spending, garante que ninguém consiga gastar o mesmo Bitcoin duas vezes, cria consenso descentralizado, todos os nós da rede concordam em qual é a verdade da blockchain, qual é o próximo bloco válido. Como milhares de computadores estão competindo para minerar, ninguém tem controle absoluto sobre a rede, o que torna o sistema extremamente resistente à censura e à manipulação. E por que o nome mineração? Porque assim como extrair ouro exige trabalho, energia e recursos, minerar bitcoins também exige energia elétrica, hardware especializado e esforço computacional. E, assim como o ouro é escasso, o Bitcoin também é. A cada 4 anos, a recompensa por bloco cai pela metade, é o que chamamos de halving. Com isso, fica cada vez mais difícil extrair novos bitcoins, o que mantém a escassez programada da moeda. Por que as pessoas compram Bitcoin? Desde que foi lançado, o Bitcoin saiu de poucos centavos de dólar para valer dezenas de milhares. Mas por que ele se valorizou tanto? A resposta está nas várias teses de investimento que foram surgindo com o tempo. Diferentes formas de enxergar o papel e o potencial do Bitcoin. Bitcoin como moeda digital, 2009 a 2012. Nos primeiros anos, a principal visão era de que o Bitcoin seria usado como dinheiro digital do dia a dia, uma alternativa global ao sistema bancário tradicional, permitindo que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pudesse enviar e receber valor sem intermediários. Exemplo: usuários do Bitcoin. No início o usavam para pequenas compras, transferências internacionais, e até para testar seu uso como dinheiro, como o famoso caso da pizza de 10.000 BTC em 2010. Essa tese ainda existe, especialmente em países com moedas instáveis ou regimes autoritários, onde o Bitcoin pode ser uma alternativa de sobrevivência financeira. Bitcoin como ouro digital, 2013 a 2020. Com o tempo, muitos começaram a perceber que o Bitcoin era muito mais do que uma simples moeda para o dia a dia. Ele era programado para ser escasso. Só existirão 21 milhões de unidades, nunca mais do que isso. Além disso, não pode ser inflacionado, nem censurado, nem confiscado, se armazenado corretamente.
Foi aí que surgiu a tese do ouro digital. Bitcoin como uma reserva de valor, uma forma de proteger patrimônio a longo prazo, assim como o ouro, mas com vantagens do mundo digital. É portátil, divisível, fácil de transferir e transparente. Exemplo: durante a crise do Covid e a impressão massiva de dinheiro por governos, muitos investidores buscaram o Bitcoin como proteção contra a inflação. Bitcoin como infraestrutura do novo sistema financeiro global. 18 e 20. Hoje, mais recentemente, uma nova tese começou a ganhar força. O Bitcoin como base para um novo sistema de troca global, neutro e descentralizado. A ideia aqui é que, num mundo onde a confiança nas moedas estatais está sendo desafiada, o Bitcoin pode se tornar um ativo neutro de liquidez internacional, algo que países, empresas e pessoas possam usar para transações sem precisar confiar em uma moeda nacional ou banco central específico. Exemplo: adoção por países como El Salvador e o uso de Bitcoin como reserva estratégica por empresas como a MicroStrategy refletem essa visão mais geopolítica e estrutural. Bitcoin como ativo especulativo, presente em todos os ciclos. Não dá para negar parte da demanda por Bitcoin. Também vem da sua volatilidade e potencial de valorização. Investidores especulativos entram e saem do mercado buscando lucros rápidos, o que gera ciclos de alta e queda, os famosos bull markets e bear markets. Apesar disso, ao longo do tempo, o número de investidores que mantém seus bitcoins a longo prazo, os holders, só cresce, o que reforça as teses mais estruturais. Resumindo, o que faz o Bitcoin se valorizar não é só uma característica, mas a combinação de várias teses, como moeda digital descentralizada, reserva de valor, ouro digital, infraestrutura monetária global, ativo especulativo de alto risco e alta recompensa. Cada investidor ou país vê o Bitcoin de uma forma, e isso é parte do que torna ele tão único. No fim das contas, o Bitcoin é um ativo em construção. O valor dele reflete a disputa de narrativas sobre o que ele é e o que ele ainda pode se tornar. Cenário atual onde estamos agora. Hoje o Bitcoin não é mais coisa de nerd da internet. Grandes empresas como Tesla, BlackRock e MicroStrategy já compraram bilhões em Bitcoin. Países como El Salvador tornaram o Bitcoin moeda oficial, e muito se discute a criação de uma reserva de Bitcoin nos Estados Unidos. E bancos tradicionais estão criando ETFs e formas de investir em Bitcoin com segurança regulada. Ou seja, ele está deixando de ser só uma aposta alternativa e começando a ocupar espaço real no sistema financeiro global. O Bitcoin é o quê, então? O Bitcoin é uma mistura de inovação tecnológica, revolução econômica e transformação cultural. Ele é uma moeda digital, um sistema descentralizado, um ativo escasso, uma proposta de liberdade financeira. Ainda estamos no começo dessa revolução, e entender o Bitcoin pode ser o primeiro passo para você se preparar para o futuro. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, porque nós iremos explorar juntos o universo das criptomoedas de forma clara, sem enrolação, e sempre com aquele toque prático.